Uma vez, um escritor britânico disse o seguinte: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Por sua vez, Milor Fernandes, aqui no Brasil, disse que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, mas no Brasil é o primeiro. Meu nome é Tomé Nogueira e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre patriotismo versus nacionalismo. Bem, o que vem a ser patriotismo? O patriotismo vem no seu radical de patriotes, que significava o amor à sua terra natal, aquele local onde você nasceu. Com o tempo, esse termo foi ficando mais sofisticado e passou a abranger também o amor não só à sua terra, mas às pessoas que ali vivem e ao seu bem-estar e à sua cultura e forma de viver. Bem, a gente pode destacar aqui 4 características para a gente determinar se uma pessoa ela é patriota, ela tem esse sentimento patriótico ou não. Primeiro é esse amor à sua pátria. Segundo, é a identificação com o seu país. Identificação significa você se reconhecer no outro. Então, quando você se identifica com o seu país, você reconhece e fica feliz pelas vitórias do seu país, pelas coisas boas que acontecem ali e pelas suas glórias. Mas também você fica triste pelos fracassos, pelos crimes cometidos pelo seu país e você pode até se sentir um pouco culpado com isso. Então, a pessoa que ela tenta apagar a história do país e fingir que nada de errado nunca aconteceu, talvez ou ela não se identifique com o país ou ela está tentando não sentir essa culpa, porque se o país comete crimes, comete atrocidades, isso em certo ponto é culpa do seu povo também. Em certo ponto é responsabilidade sua tentar melhorar para que isso não volte a acontecer. Então, se identificar com o seu país, com as suas vitórias e com seus fracassos. Além disso, também se preocupar com o bem-estar do seu povo, com as pessoas que vivem naquele país, mas também com as gerações futuras. Aí você entende o patriotismo também como esse elo que une a geração passada, que lutou para que nós tivéssemos certos direitos, que nós gozamos desses direitos hoje, e nós vamos lutar para garantir esses mesmos direitos, ou mais direitos ainda, para as próximas gerações. Além disso também, a gente pode observar a pessoa que tem uma certa disponibilidade por se sacrificar pelo seu país, como uma última característica, mas não se sacrificar apenas indo para a guerra, lutando em guerras, sacrificando a sua vida, mas sacrificar um pouco do seu tempo, dos seus estudos, do seu dinheiro, em prol do seu país, em prol do bem coletivo, não ser tão egoísta, não pensar só no bem individual, da sua família, mas no bem coletivo, sacrificar um pouco do que você poderia estar investindo apenas em si para investir também no seu país. Essas 4 características são características muito boas, muito interessantes, positivas, e isso é o patriotismo. Então, por que o patriotismo para o tal britânico lá era o último refúgio dos canalhas? Por que Milor Fernandes acha que no Brasil ele é o primeiro refúgio dos canalhas? Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre esse britânico que escreveu isso. Ele se referia a um primeiro-ministro britânico que era o patriota, e o que ele quis dizer foi mais ou menos o seguinte: no começo o cara ele se dizia muito competente. Quando as pessoas não acreditavam mais nisso, ele se dizia muito habilidoso nas guerras. Quando as pessoas não acreditavam mais nisso, ele vinha com outra característica, outra qualidade, e quando não sobrava qualidade nenhuma mais, ninguém acreditava em nada disso, aí ele se dizia patriota, o que o país precisava dele para defendê-lo, e assim ele conseguia apoio sem ter nenhuma outra qualidade e distorcendo o sentido de patriotismo. E no Brasil, parece que o Milor Fernandes entendeu que o político nem se dá o trabalho de tentar demonstrar alguma qualidade. O cara já vai direto falando que ele é patriota e que ele não sabe nada de economia, não sabe nada de nada, nada de mais nada, e que ele é um patriota independentemente do que isso quer dizer. E aí que começa o nacionalismo. Quando uma figura pública, quando uma ideologia, ela se prende ali como a ideologia ideal e começam a ver o seu país como superior aos outros. E vários autores já tentaram diferenciar nacionalismo de patriotismo. Existem autores que nem concordam que exista uma diferença entre os termos, mas aqui eu vou citar o George Orwell, que é um autor da Revolução dos Bichos e de 1984. 2 obras muito interessantes
sobre política, mas que também é literatura, e então são obras bem mais fáceis de ler. Ele tem um texto ali de 1944 ou 45, que é do final da Segunda Guerra Mundial, que se chama Notas sobre o Nacionalismo. O George Orwell estava percebendo que pessoas muito inteligentes da época dele, pessoas que escreviam, né, os jornais ou os acadêmicos, estavam defendendo coisas indefensáveis, falando coisas meio sem sentido, sem lógica, para defender uma ideia. E aí ele começou a tentar entender isso, e nesse texto ele fala que isso é o nacionalismo, não é o patriotismo. O patriotismo, ele seria defensivo. É mais ou menos quando você está ali nas suas terras e aí alguma ameaça externa chega, você se defende para poder manter sua língua, sua cultura, sua forma de viver. É interessante assistir ao filme Bacurau, que a gente vai ver realmente isso acontecendo. É uma população ali de um local que tem que se defender e defender sua cultura, sua forma de viver e a sua existência contra o invasor externo. Eles não atacam ninguém e não tentam impor nada a ninguém. Em contrapartida, o nacionalismo é algo agressivo. Quando o nacionalista ele toma o poder e começa a implementar essa ideologia no seu país, ele quer impor a sua forma de vida, a sua forma de pensar sobre todo aquele território e às vezes até fora do seu território, que eles ficam meio contaminados por essa ideia de que a sua forma de viver, a sua forma de pensar e que o seu país é superior a todos os outros e começam a fazer barbaridades, coisas muito idiotas para impor isso a outros países. E são idiotas mesmo, porque esse tipo de gente não pode guiar um país, porque é esse tipo de gente que acaba cometendo grandes burrices diplomáticas e também começam guerras, como de fato o nacionalismo foi um dos estopins da Segunda Guerra Mundial. O George Orwell fala assim, de algumas características do nacionalismo, que além dele ser agressivo, as pessoas que defendem o nacionalismo, elas ficam muito obcecadas pelo nacionalismo, só sabem exaltar como seu líder é bom, não aceitam nenhuma crítica contra o seu líder, porque ele tomou para si a característica de patriota e às vezes ele pega os próprios símbolos e cores do país para se representar. Então, quando você está falando algo contra aquele líder, eles distorcem, os nacionalistas distorcem o que você está falando para dizer que você está torcendo contra o seu país, que você não é uma pessoa patriota, que como você pode estar falando mal do seu líder, sendo que ele é o defensor do seu estado. E essa obsessão também leva a uma outra característica, que é a indiferença que as pessoas têm pela realidade. Uma pessoa nacionalista, para ela poder defender tão ferrenhamente as suas ideias, ela começa a fingir que não ficou sabendo de alguns defeitos do seu líder, ou se ela ficou sabendo, ela distorce, fala que não foi bem assim. Eles tentam reescrever a história, como alguns tentaram dizer que não existiu ditadura no Brasil, ou que a ditadura não foi tão ruim assim, ou que o nazismo era de esquerda. Vai tentando descrever a história, reescrever, para parecer que o seu líder é perfeito e não existe nenhum argumento que possa derrubar ou ir contra o seu líder. E eles também têm tanto desprezo pela realidade que começam a defender coisas ambíguas, coisas que não fazem sentido. Como, por exemplo, você pode começar a ouvir frases do tipo: pelo fortalecimento da democracia, fechem o STF, ou fechem o Congresso, ou intervenção militar, que são coisas totalmente antidemocráticas, sendo pedidas logo depois de querer um fortalecimento democrático. Se você começar a ver alguns desses sinais e acha que esses sinais são sinais de patriotismo, na verdade não, isso já aconteceu, isso já foi estudado muito. Tem inclusive um filme, esse filme alemão, que chama A Onda, que fala um pouco sobre o nacionalismo. Então aqui eu já deixei 2 filmes que eu acho interessante de serem assistidos sobre o tema, que é Bacurau e o filme A Onda, de 2008, eu acho, o filme A Onda, e o Bacurau de 2019, onde vocês vão entender um pouco
esses conceitos de patriotismo contra nacionalismo e como o nacionalismo é uma usurpação, uma deturpação, uma coisa totalmente diferente de patriotismo, não tem nada de bom no nacionalismo.